começar esse bate-papo cultural de número 94. A gente já virou gente grande, né? E uma iniciativa que nasceu de uma conversa com o professor Romualdo, da Unesp, né, do curso de Educação, da Pedagogia, e que a gente tenta sempre convidar e conversar, trocar ideias com pesquisadores que têm alguma coisa para trazer para a gente pensar um pouco o que é viver em sociedade, o que é a gente definir as nossas regras de convivência, o nosso jeito de funcionar. E tem sido bastante interessante. Esses eventos eles estão sendo transmitidos pela TV Cidade Livre, no canal 99 analógico e 10 digital, às quartas e sextas-feiras, às 23 horas. Então, vai, né, já tem 90 e tantos, né? Então, eles vão sendo passados. E também na TV Cidade Livre, a gente está tendo a transmissão dos documentários que o arquivo tem produzido da história da cidade, né? Então, a gente conversa com as pessoas e conhece como é que algumas coisas funcionaram, algumas instituições, ou mesmo algumas pessoas, a história delas. E aí a gente produz um documentário, e esse documentário fica também disponível no site, no portal Memória Viva, e também está sendo transmitido na TV Cidade Livre. Então, são duas coisas que dá para ver em casa. Isso tem diminuído um pouco a frequência aqui, né? Porque aí as pessoas deixam para assistir em casa, deitada no seu sofá e fica lá, né, à vontade. Mas o importante é isso, é que a gente possa estar pensando, né, as coisas que estão presentes aí nesse nosso dia a dia. Então, para hoje, a gente tem aqui a presença da Cíntia, né, Cíntia? E ela vai se apresentar, vai falar o que ela faz, o que ela está estudando, vai fazer uma apresentação, e aí, na sequência, a gente, então, tira dúvidas, né, conversa um pouco. A ideia é essa, é a gente trocar, né, um pouco as experiências nossas de viver nessa sociedade e das pessoas que estão estudando, que estão pensando mais profundamente em alguns temas. Tá bom? Boa noite. Prazer tremendo estar aqui com vocês essa noite. Espero que realmente seja uma noite de trocas, de experiências, que a gente, acima de tudo, possa pensar no nosso contexto social, nos assuntos que estão aí na mídia, e que, acima de tudo, a gente precisa ser muito crítico antes da gente se posicionar. Tá? Então, como foi falado, meu nome é Cíntia, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade Mackenzie, sou especialista em Filosofia pela UFSCar e, atualmente, eu sou mestranda do curso de Educação da Unesp, aqui de Rio Claro. A temática que eu estudo é políticas e sujeitos contemporâneos na questão de jovens em vulnerabilidade social, em medidas socioeducativas. Tá? Então, esse tema, maioridade penal, ele vem a calhar justamente com tudo aquilo que eu venho estudando e venho preparando a minha tese. Bom, como apresentação do meu profissional, eu poderia compartilhar com vocês que em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, estou aqui em Rio Claro faz 2 anos, junto com meu esposo, Tiago, que também é mestrado da UFSCar em Educação, só que na parte de Gestão. E nós, como professores, começamos a nossa atuação ali em São Paulo. Eu trabalhei com crianças em vulnerabilidade social em uma comunidade em São Miguel, na região leste, onde eu trabalhava com a educação infantil. E ali foi o meu primeiro contato com esse povo de vulnerabilidade social. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu encontrei a parte realmente que eu quero atuar. Porque foi muito gratificante. Eu não esperava ver as coisas que eu via, não esperava ter as experiências que eu tive com esse público. E, assim, foi muito
muito enriquecedor para a minha prática social e também para a minha prática da docência. Então, quando nós viemos para o interior, tentando viver, né? Porque lá em São Paulo a gente passava 6 horas no trânsito para conseguir chegar nas escolas, era uma loucura. E aí então a gente veio para cá, pude conviver com a família do meu esposo, minha família também. E aí então eu tive a oportunidade de atuar na Fundação Casa como alfabetizadora. E aí então foi uma outra experiência assim muito gratificante que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu me apaixonei pela questão do socioeducativo. Confesso para vocês que a primeira vez que eu entrei na fundação deu aquele frio na barriga, né? Nossa, que público que é esse? Como que eu vou agir? O que que eu vou fazer? Mas foi muito legal, porque o momento que eu tive um receio foi o mesmo momento que ele sumiu e eu vi que são pessoas que têm as suas histórias, têm as suas trajetórias, precisam ser assistidas, necessitam de contato, necessitam de, sabe, se sentir amadas. E aí, então, eu comecei esse trabalho. A sala de alfabetização começou com a minha atuação na unidade aqui da Fundação e de Ipeúna. E foi muito gratificante, porque você tomar assim, conta de meninos de 12 a 18 anos que não sabem ler e escrever é muito complicado, porque você tem que fazer um trabalho bem diferente, porque eles já vêm com todo aquele preconceito, todo aquele orgulho, sabe? Tipo, eu não vou dar o braço a torcer que eu não sei, você vai rir de mim, você não vai me entender, você vai me questionar por que eu não sei, e aí você tem que lidar com todo esse tipo de questão e tem que deixar o aluno bem à vontade para que ele se abra para o conhecimento. E assim, gente, a alfabetização para criança, ela ocorre assim. Mas, a partir do momento que já é adolescente, é adulto, tem os entraves, né? Até mesmo da questão cognitiva. E aí, então, eu, graças a Deus, pude fazer um trabalho muito legal ali, pude alfabetizar muitos adolescentes. É muito gratificante, no final de um ciclo que eles ficam ali, né, reclusos, chegar e falar assim, como é bom eu aprender a escrever meu nome, ler o que o juiz sentenciou para mim, não precisar colocar o meu dedo nos documentos que eu assino. E aí, então, vem toda aquela emoção, vem todo aquele... Foi muito gratificante, foi um trabalho muito legal. Então, esse é um pouco da minha trajetória profissional até o momento. Maioridade penal, uma discussão vital e multifacetada. Por que vital? Porque eu estou falando de jovens. Jovens fala de futuro, então é vital. É o futuro da nossa nação, da nossa sociedade. Por que multifacetada? Porque se eu perguntar aqui para cada um o que você acha sobre a maioridade penal, pode haver respostas diferentes e posicionamentos diferentes. Então, são várias faces. Primeiramente, eu gostaria de passar para vocês. Vamos fazer um recorte teórico para a gente conseguir aí se situar e ver realmente de quem nós estamos falando, tá? Então, de 1960 a 2006, eu considerei que é um recorte legal para a gente poder depois introduzir ao tema da maioridade penal. O adolescente que está aí como ator, né, e é o principal motivo dessa discussão, ele tem uma história, ele tem um histórico cultural. Então, se a gente pegar ali na parte da ditadura, a industrialização, a manipulação dos pensamentos que vem junto com a ditadura, já tinha uma concepção do que era menoridade, do que era o adolescente, do que era o jovem na sociedade. Então, acredito que alguns ou muitos aqui viveram essa época aí da ditadura, se não viveram, estudaram sobre. Foi uma fase complicada, que não era possível ficar expressando tudo que pensava, tudo que sentia, tinha um monte de repudiações, e, justamente, como os adolescentes eram assistidos, eram vistos, também tinha lá suas restrições. Tá? Deixando claro que, em 1927, e depois, em 1979, teve uma nova versão do Código de Menores, que é um código que fala o que ia ou não acontecer com os adolescentes, com os jovens, como eles seriam tratados, que era de forma assistencialista e de tutela do Estado. Então, o
que eles previam? O menor está ali solto na rua, praticando algum ato que não corresponde à ordem nacional, vadiagem, crime, alguma coisa do tipo, ou então ele está abandonado pela família, a família não tem condições de prover o mínimo de sobrevivência dele. Tinha esse código de menores que falava o que tinha ou não que acontecer com ele, como ele tinha que ser tratado, e era extremamente de cunho assistencialista e de tutela do Estado. Passava a ser responsabilidade do Estado. Em 1975, nós temos o surgimento da FEBEM. O Estado cria, então, a FEBEM, que a FEBEM tem aí todo um histórico bem maculado, né? A história dos horrores, de sangue, de rebeliões, onde, infelizmente, nessa instituição, ficavam juntos ali todos os menores, tanto os órfãos, mendigos, infratores, todo mundo junto e misturado ali, onde aconteciam várias coisas horríveis, estupros, formação de quadrilha, rebeliões, e era realmente a casa dos horrores. Em 1990, é instituído o ECA. Então, há um suspiro e começa-se a pensar em um jovem e adolescente como sujeito de direitos, um sujeito que deveria ser assistido e não mais de forma assistencialista de tutela do Estado, mas alguém que tem um direito na sociedade. Em 2004, é instituído o SINASE, que ele vai regulamentar tudo o que acontece dentro das medidas socioeducativas, tanto de meio aberto como meio fechado, o que pode ou não acontecer, e também é um instrumento para que se faça a vigilância concreta e assídua para que os adolescentes não passem por nenhum tipo de violência, principalmente isso, porque na FEBEM era muito comum isso, a violência, tanto de adolescentes com adolescentes, adolescentes com agentes, polícias, e o embate entre eles, né? Então, o ECA ele vem tentar mudar essa realidade, o SINASE já traz algumas medidas que vem aí contemplando o que deve ou não fazer numa medida socioeducativa. E, em 2006, o Estado realmente fala, não tem como continuar com a FEBEM, ela não está dando conta. Foi a fase que, se a gente procurar em documentários, a gente vai ver aquelas cenas horríveis, principalmente no Complexo do Brás, do Tatuapé, os adolescentes em cima dos telhados, quebrando tudo, fazendo rebelião, colocando assim, sabe, fogo em colchões, parecia guerra mesmo, e todo mundo fala, nossa, onde que isso vai parar? E aí, então, há uma mobilização política e fala, não, a gente precisa tomar um jeito com isso. E aí, então, por decreto de lei, muda-se o nome FEBEM para a Fundação Casa. Essa organização ela é toda reestruturada, e aí, então tenta-se adequá-la ao ECA e ao SINASE. Ok, então essa é uma versão bem rápida, porque daria uma palestra inteira se a gente fosse tratar só do histórico, né? Mas só para a gente entender da questão histórica que é incluído esse adolescente. E de quem é esse adolescente que nós estamos falando? Eu trago como posicionamento teórico que a adolescência ela é um produto social. Ela não se vincula somente à questão biológica de idade. Então, por falar que uma pessoa é adolescente, não é só porque a voz dela está alterada, né, ou porque esticou e está naquela fase magricela, ou então espinha no rosto. Não é só isso que diz a adolescência. A adolescência é um produto social, ela é construída historicamente, ela tem uma bagagem histórica, que não pode ser, de forma alguma, negociada ou esquecida. Se a gente perguntar quem é o adolescente pobre da nossa sociedade. Antigamente, que nem eu passei para vocês, em 1927, teve o Código de Menores. Antes disso, em 1920, a nossa sociedade ela tinha uma visão muito higienista. O que era essa visão? Olha, tudo que é negro, pardo, que está aí perambulando, que não tem nenhuma família que cuida, que está cometendo crime, que está deixando a sociedade, as ruas feias, prende. Esquece eles. É mais ou menos essa a ideia. Prende. Ainda mais com a ideia da indústria, né? Industrialização crescendo, tudo tinha que ficar bonito.
Então, eu não vou deixar ninguém aí sujando a minha cidade. Então, o que eles faziam? Eles prendiam. Isso chama-se visão higienista. Com isso, eles selecionavam quem era bom e quem era mal. E, por incrível que pareça, o mal sempre era aquele que vinha de uma família pobre e que tinha um histórico de pobreza. Ah, então esse aí já nasceu estigmatizado, ele já tem o futuro dele já traçado, ele é uma pessoa má para a minha sociedade. Então, eu não preciso tê-lo na convivência junto comigo. Isso eu estou falando lá de 1920. Aí eu pergunto para vocês, hoje, essa visão mudou? Será que 100% mudou? Será que realmente todo mundo pensa que ser bom ou ruim não está atrelado à cor, à religião, a posicionamento, a oportunidades? Será que realmente mudou essa visão? Será realmente que a gente não procura ver só coisas bonitas na cidade? Quando a gente vê o feio, a gente quer prender, deixar lá, escondido, para esquecer? O que é o ECA? Só, acredito que muitos de vocês aqui conheçam, o ECA é um instrumento de garantia de integridade física, psicológica, moral da criança e do adolescente. Ele prevê que as crianças e adolescentes deixam de ser objeto de tutela do Estado e passam a ser vistos como sujeitos de direito, destinatários da doutrina de proteção integral, com atendimento privilegiado e prioritário pelas políticas públicas. Então, isso aqui é o que prevê o ECA. O ECA, resumidamente, ele tem esse objetivo. Tá? E ele é uma referência internacional. Estados Unidos, Rússia, China, entre outros países que são considerados os que mais prendem atualmente, já estão mudando a sua linha de raciocínio. Porque eles estão enxergando que a criminalidade não baixa só com a prisão. Tem que ter outros equipamentos e instrumentos trabalhando a respeito disso. E eles tomam o ECA como um exemplo de que é um avanço do Brasil. E a gente também pode tentar fazer algo semelhante. A nossa temática aqui do debate de hoje é a proposta da emenda à Constituição, a PEC de 1993, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, no caso de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos, como estupro e latrocínio. Parem e pensem em uma coisa. O ECA ele foi instituído em 1990. Já em 1993, já sai essa PEC, querendo alterar o que já está no ECA. Então, aí dá para a gente pensar nas vozes contrárias, nas manobras da massa, manobras políticas, que vêm contra esse documento que foi instituído. As últimas notícias sobre a redução da maioridade penal. Nós temos o projeto de lei do Serra. O que o projeto de lei do Serra fala? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a PEC, que ela está aí desde 1993 rolando. É complicado você alterar uma Constituição, né, porque existe a questão da lei pétrea, existe algumas coisas que a gente vai mais para frente abordar. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um projeto de lei onde o adolescente ele não vai só ficar internado durante 3 anos, que é o prazo máximo hoje do ECA, ele vai ficar 10, nesse caso aí dos crimes hediondos, e os adultos que foram colocados como os que aliciam, que estão por trás de todo esse crime, aí, eles também vão ficar presos o dobro do tempo. É isso, basicamente, que ele fala no projeto dele. E aí, então, existe uma parte governamental que fala, não, eu quero a PEC. Uma outra parte que fala, não, o projeto do Serra é melhor porque não altera a Constituição. E aí, então, se divide aí, politicamente, essas duas opiniões. Tá? Foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados em tempo recorde e as portas fechadas, tendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se declarado a favor da redução. O que acontece? Eduardo Cunha ele teve uma dificuldade aí na votação, às vezes não dava quórum, né? Os políticos ali se juntavam para não dar o quórum, ou então fazer alguma manipulação ali, e a sociedade também tentou participar da primeira e teve alguns confrontos, e então, em tempo recorde, ele vai e faz a segunda votação, portas fechadas, pronto, vou mandar para o Senado. É o seguinte,
nós conseguimos a votação e aqui a gente aprova a redução da maioridade penal. Aí, de lá, foi encaminhada para o Senado, que conta com o voto do presidente Renan Calheiros, o qual se posicionou contra a redução e a favor do projeto de lei proposto. E aí, então, fica também... então vai voltar, porque agora vocês têm que votar o que o Serra fez, e aí depois volta para mim. Vocês começam a entender que há essa manobra de vem para cá, vai para lá, vota, e aí os políticos contrários e a favor, cada um tem ali a sua estratégia para tentar barrar de alguma forma, e a gente fica na discussão, e uma discussão que precisa ser melhor vista, melhor falada. A gente precisa pensar um pouco mais. Está certo que está desde 1993, mas, gente, ainda não houve, assim, realmente, na minha opinião, como pesquisadora, de se parar e falar, não, acho que a sociedade está coesa em tal... Né? Apesar que a gente nunca vai ser 100% numa opinião só, mas o mínimo, né, de coesão precisa ter. O atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele se diz contra a PEC, mas a favor do projeto de Serra. O ministro ele passou em várias mídias comentando que está um caos o sistema carcerário no Brasil. Existe uma defasagem de 600 mil vagas para adultos nos presídios. Na Fundação Casa, cerca de 10 mil adolescentes não cumprem medida socioeducativa em meio fechado porque não tem vaga. Então, só é internado aquele caso mesmo absurdo, senão ele pega a medida socioeducativa em meio aberto, mas ele em nenhum momento deixa de pagar o que ele fez, deixar isso bem frisado. Mas, assim, não tem vaga, não tem como. E aí, de repente, eu vou reduzir a maioridade penal, eu vou prender, eu vou colocar aonde? E aí ele mesmo expõe que para criar novos presídios, são 4 anos, fora o que ele vai colocar de valor econômico aí. E ele fala, gente, se aprovar, vai virar um caos e eu não sei como que a gente vai fazer. Ele mesmo fala, eu não sei o que vai acontecer. A OAB ela é contra a redução da maioridade penal, ela se coloca contra justamente por causa da discussão do Código Penal, que o artigo 228 da Constituição é considerada resolução pétrea, então não pode ser modificado por ementa. E aí, então, há toda essa discussão, porque envolve o direito internacional que rege, e aí, então, eles falam, não, é mais fácil mudar outros equipamentos do que esse, e há discussão a respeito disso. Está certo que tem brechas que falam que, se votar na Câmara, votar no Senado, e para a presidência, pode ser que se abra, mas tem essa discussão, então a OAB ela se coloca contra a redução. A Secretaria dos Direitos Humanos pondera que não há necessidade de uma legislação para jovens infratores. Para eles, do jeito que está, ok, o ECA dá conta, a partir do momento que haja políticas públicas que funcionem. A partir do momento que a escola funcionar, a partir do momento que as famílias sejam respaldadas, que tenha a possibilidade do ECA realmente se fazer valer. E aqui, o que chama atenção também é o projeto de lei sobre alteração do ECA, da autoria do Serra, que tem grande apoio popular. Outros projetos de alteração do ECA já tramitaram. O Alckmin mesmo foi autor de um. Só que não teve tanta relevância. E aproveito também agora o espaço para declarar a vocês que eu não estou aqui com bandeira de partido nenhum. Não sou filiada a nenhum partido e não vim discutir política com vocês no sentido partidário. Mas a gente tem que ser crítico às evidências que aparecem aí na nossa sociedade. Agora, com todas essas informações, com tudo que a gente pensou, bem rapidamente, existe um conflito de egos ou manobra de poderes em torno dessa questão? Por que será que a gente pensa tanto em punir o adolescente que é linha de frente e em nenhum momento tem assim um pensamento de ver quem está por trás, quem que alicia, quem que faz essa manobra, quem é o crime organizado, aonde que ele está? Ele está engravatado ou ele está nas comunidades? Por que que a linha de frente ela é motivo de projeto, de PEC, de pensamento, mas e quem está atrás? Por trás.
Ok, vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de socialização dos nossos adolescentes. Para isso, eu trago o autor, Bourdieu, que ele vem falar que símbolo é um instrumento de integração social, que gera consenso sobre o sentido de mundo e dominação. E que o hábitos é um conjunto adquirido de padrões de pensamento, comportamento e gosto capaz de ligar a estrutura e a prática social, onde as condições objetivas e a história incorporada geram grupos e classes. Trocando isso em miúdos na vida atual dos nossos adolescentes, o mundo do crime e do tráfico é o símbolo, é o instrumento de integração social desses adolescentes, infelizmente. E a criminalidade é o hábitos, são os padrões de pensamento e comportamentos que eles adotam. Sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela não tem socializado, ela não tem integrado os nossos adolescentes como participantes, atuantes e pessoas de direitos. E então fica para o mundo do crime, os traficantes, acolher esses adolescentes. E aí, então, eles fazem a escolha deles. Tá? Então, assim, infelizmente, nós praticamos a violência simbólica em nossas relações com os nossos adolescentes. Violência simbólica é aquela violência que eu não preciso usar a força física, eu não preciso bater, eu não preciso dar um tiro. Violência simbólica, ela está no meu ato, quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu olho, quando eu me refiro à pessoa. Às vezes eu posso ser tão violento, um exemplo básico, assim, para quem é educador, às vezes lá na sua sala de aula, aquele menino que te dá problema, que tumultua um pouco a aula, você pega e fala, ai, você não presta para nada. Violência simbólica. Ai, por que você veio hoje, hein? Você está estragando a aula. Violência simbólica. Sabe por quê? Porque ele saindo dali, quando ele for para a biqueira, o traficante não vai falar, nossa, por que você veio hoje, hein? Pelo contrário, vai estender a mão para ele, vai fazer ele se sentir legal, se sentir amado, integrado ao grupo, vai falar para ele, ó, você é bom, você está aqui porque você é bom. E aí, então, o adolescente, ele larga a escola, que muitas vezes maltrata ele simbolicamente, e aí, então, ele faz a escolha dele, porque neste mundo, ele é ouvido, ele tem as necessidades dele supridas, ele exerce dominação, porque na escola, muitas vezes, ele é dominado. Então, infelizmente, nesse processo de socialização dos adolescentes, acontece muito isso. Nós não estamos dando conta, principalmente a escola. E, assim, quando a família ela não consegue dar conta, por N motivos, famílias desestruturadas, famílias que têm vários problemas de vulnerabilidade social, famílias que não conseguem, têm vários filhos e não conseguem assistir a todos, essas crianças elas geralmente recorrem para a escola. E quando a escola ela não dá conta, ela só pratica violência simbólica, esses alunos evadem. E quando eles evadem, a terceira opção deles é o mundo do crime. E, infelizmente, eles vão acabar dentro de uma instituição de medida socioeducativa em meio fechado, Fundação Casa, ou em meio aberto, os CAPs da vida. E aí, então, lá eles vão encontrar pessoas que param um pouco para olhar no olho deles e falar, olha, vamos parar, você é importante, você pode mudar, você tem sim oportunidade, eu vou te ajudar. Então, infelizmente, a gente tem que ter uma trajetória de muitas perdas para ele tentar ganhar alguma coisa. Tá, ok. Agora eu vou trazer para vocês algumas justificativas que têm aí tramitado com os que apoiam a redução da maioridade penal. Muitas pessoas apoiam a redução com algumas facetas. Então, vamos lá. Muitos falam que a pressuposição da diferença na maturidade dos jovens de hoje. Olha, eu acho que a PEC tem que ser aprovada, porque os jovens hoje são muito mais maduros do que antigamente. Eles não tinham tanta informação assim, eles não eram tão bem preparados. Hoje eles são. Aí há uma deturpação. Então, quer dizer que se eu trago muita informação, se eu dou formação para o meu adolescente, se eu coloco um mundo de conhecimento à frente dele, então quer dizer que, para isso, ele é considerado emancipado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Ele não consegue ter emancipação de um adulto para ele conseguir responder pelos atos dele. Então, quer dizer que por ter informação, então eu vou punir? É de se pensar. Hoje, realmente, os nossos jovens eles possuem uma carga de estudo muito maior do que antigamente, lá em 1990. Hoje, eles têm muito mais informação na internet, cursos, enfim, informações para o bem e para o mal, né? Mas isso não quer dizer que, porque ele tem informação, ele tem que ser punido mais cedo. Razão ou consciência para a punição jurídica. Isso também é uma questão que é bem complicada. Responsabilização é diferente de consciência. A responsabilização do adolescente é prevista no ECA. Então, assim, muitas pessoas falam, ele tem que sofrer e tem que ser lá preso com 16 anos, porque ele tem consciência do que ele faz. Só que quando eu vou discutir o que é consciência, eu entro numa discussão subjetiva, porque consciência para você não é a mesma consciência para mim. Envolve uma gama de várias outras coisas. Então, muitas pessoas confundem consciência do ato criminal com responsabilização. E responsabilização, ele realmente sofre isso, porque o ECA prevê que se fizer um ato infracional, cometer um ato infracional, ele vai ter que pagar a medida socioeducativa, de meio aberto ou fechado. Então, ele está sendo responsabilizado pelo que ele fez. Então, ter consciência é complicado você deixar na mão de um juiz que ele julgue se o adolescente ali, na hora de ser julgado, está mostrando consciência ou não. Tanto porque o psicológico ele é enganoso. Outra questão que dá muito bafafá é a questão da responsabilização do ECA, que é conhecido por fomentar a cultura de impunidade. Gente, não é verdade. Se você pegar alguns dados, se você fizer um estudo aprofundado, os adolescentes, eles pagam a sua sentença muito mais do que os adultos maiores de idade no sistema carcerário. Não tem como, a partir do momento que ele é pego fazendo um ato infracional, ele vai responder aquilo. Agora, se a sociedade entende que uma medida socioeducativa de meio aberto, que ela visa a socialização e visa com que esse adolescente ele tenha seus direitos garantidos, que ele tenha possibilidade de ter acesso às políticas públicas, tudo que isso é impunidade, aí fica complicado. Por que que a gente tem essa... só vai servir se eu deixar preso, se eu deixar lá, escondido, mofando. Por que que a gente tem que ter esse tipo de pensamento? Por quê? Né? Então, discutir a responsabilização do ECA tem várias vertentes também multifacetadas sobre isso. A lei deve inocentar inocentes e responsabilizar os culpados, sem esperar as mudanças sociais. Esse é o radicalismo. Olha, quem é inocente é inocente, quem é culpado, prende, faz aí tudo que você puder de mal com a pessoa e ok. Será que esse é o caminho? Será que realmente, enquanto o mundo está pensando em prender menos, o Brasil ele vai querer prender mais? Será que realmente, quanto mais eu prender, eu vou mexer no índice de criminalidade? Quem me garante que o menino vai ficar lá 10 anos preso, vai sair e não vai fazer a mesma coisa? E se ele ficar 3, talvez ele tenha acesso a algumas políticas públicas que possam mudar os direcionamentos dele? É complicado quando a gente é muito radical em algumas questões. E as mudanças sociais, elas são importantes. E elas estão previstas no ECA. Então, pensar que, olha, eu vou cobrar e não me interessa a mudança social, é um pouco complicado. Os adolescentes não demonstram arrependimento. Respeito às subjetividades e cuidados com os padrões adotados como certos para demonstrar sentimentos. Isso aqui é clássico. Tem algumas pessoas que trabalham na Fundação Casa, que assim, é muito interessante que a Fundação Casa ela é meio mística às vezes, porque nem todo mundo que está trabalhando ali dentro da fundação está de acordo com as diretrizes do ECA. Tem muita coisa ainda no ranço social, histórico das pessoas, dessa visão minorista.
de que é assistencialismo, é tutela do Estado, e não é, a gente está numa nova era. E aí, então, a gente se depara com isso. O adolescente, olha o que ele está falando, que ele tira de boa, ele... Tá, mas muitas vezes ele te responde isso, eu estou aqui, tiro de boa, estou de férias, mas você não sabe o que acontece dentro. A gente não pode julgar a subjetividade de nenhum ser humano. Em algum momento, ele vai ressignificar essa medida. Ele sabe que ele está sendo responsabilizado. Então, assim, é muito complicado. E, às vezes, eles dão essa resposta para se tornar forte, para ser o machão, para mostrar que ele não está sofrendo. Às vezes, é uma forma dele se proteger. Então, é complicado a gente falar de maioridade penal, tendo também as subjetividades em questão. Outros questionamentos. O ECA ele veio regulamentar o artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha a responsabilidade que o ECA nos coloca. E ele também vem regulamentar o artigo 228, que é o tão discutido, né? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. A legislação especial, no caso, é o ECA. Ou seja, essa é a famosa cláusula pétrea, que é insuscetível de alteração por emenda constitucional. Que é, então, o direito, né, a OAB tanto discute. Olha, a gente vai mudar, mas é uma cláusula pétrea, eu não posso mudar, é regência do direito internacional, como que eu faço? Né? Tá, ok. Então, se o ECA ele vem regulamentar tudo isso, eu tenho a questão da cláusula pétrea, eu tenho os motivos que eu coloquei para vocês, que se debate referente à menoridade a redução da maioridade penal. Como agora é proposta uma mudança embasada nos pressupostos apresentados, tem coerência? Tudo isso que foi exposto, tudo isso que eu falei, se você parar para pensar, tem coerência? Tem porquê? Aí fica uma questão para a gente pensar. Agora, uma questão que é mais pessoal, individual de cada um. Como você tem tratado a questão da maioridade penal? A mídia tem manipulado informações e associado os adolescentes como pessoas perigosíssimas que precisam sair do convívio social. A maior parte das opiniões tratadas nos meios de comunicação provém de uma massa crítica. O que eu quero dizer com isso? Gente, todo mundo sabe que os veículos de informação, telejornais, jornais, revistas, internet, possuem o seu cunho ideológico, partidário ou não, enfim. E então eles tentam trazer para a sociedade as suas opiniões e de forma ali, né, subliminar, ali, tentar incutir. Infelizmente, a grande massa da nossa cidade é uma massa que é engolida pelo capitalismo, que precisa trabalhar de 8 a 12, 14 horas por dia, trabalhar em 2, 3 empregos, trabalhar de final de semana, e é aquele público que vê o jornal bem rapidamente. E aí, então, só vê as matérias onde os adolescentes são mostrados como bichos e que precisam ser enclausurados. Qual que vai ser a opinião deles? Por isso que, assim, muitas vezes falta oportunidade de debate, falta oportunidade de pensar mais criticamente, principalmente para essa massa da sociedade. Para finalizar, eu venho trazer para vocês uma questão referente à alienação. Muitos de nós, às vezes, somos alienados e não nos damos conta disso. Para Hegel, a alienação é um processo que ocorre com o observador ingênuo do mundo, que entende tudo de forma independente, desconectada e indiferente à consciência. Para a filosofia, essa independência entre as coisas, fatos e pessoas é negada assim como indiferença. Você ver um assunto desconectado de todo um conjunto, por isso que na abertura
dessa palestra que foi passada assim no Face, tudo, eu bati nessa tecla de que a gente precisa ver um contexto. Porque quando eu vejo um assunto assim, eu tiro da cartola um assunto e eu não vejo tudo que está englobando ele, eu estou alienado a tudo isso, porque as informações, as mudanças na sociedade, ela faz parte de um conjunto, não de algo solto. Tá? Então, quando eu não me interesso por isso, eu sou indiferente. No dicionário do pensamento marxista, no sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual o estado no qual um indivíduo, um grupo, uma instituição, uma sociedade se torna alheios, estranhos aos resultados ou produtos de uma própria atividade, a natureza da qual vivem ou a outros seres humanos, e além de através de também a si mesmos, possibilidades constituídas historicamente. Então ele vem aí confirmar o pensamento de Hegel, só que numa visão, né, mais da relação trabalho, relação de produção e crítica ao capitalismo. Ele também vai falar que quem é alienado é alheio. E aqui eu trouxe o Simão Bacamarte, do Alienista, de Machado de Assis. É uma crítica muito legal. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se queres emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos nem a rebeldes. Então, infelizmente, a gente pensar sobre o nosso sistema carcerário hoje é demonstrar que é falho. E que, infelizmente, muitas vezes é vergonhoso. Agora, olha essa imagem. Isso ressocializa? Isso vai passar para a sociedade? A pessoa vai sair daí, vai vir para a sociedade melhor do que ela saiu? Ela vai trazer o quê para a sociedade? Além de amargura, ódio, ressentimento. Será? Por que multifacetada? Por que vital? É o que eu, no começo, remeti a vocês. Vital, porque eu estou falando do futuro da minha sociedade. E multifacetada, porque cada um aqui pode ter um posicionamento. Mas se acabar assim, todos nós seremos responsabilizados. Então, obrigada pela atenção de vocês. Se quiserem fazer perguntas, obrigada.